Meu nome é Jaqueline Alves Lopes, carismática. Eu sou da cidade de Divinópolis, Minas Gerais. Tem gente de Divinópolis aí? Oh, glória! Tem! Já encontrei algumas pessoas. E todo o pessoal de Divinópolis está sintonizado também na TV, não é? Está ligado no rádio. Aí o pessoal, um beijo carinhoso. E tem muita gente intercedendo para que Jesus seja conhecido, amado, não é? E servir realmente a Jesus. Muita gente está intercedendo e com certeza ele vai acontecer e já está acontecendo ao longo de todo esse dia, todo esse acampamento de oração. Quando eu recebi o convite, daí eu comecei toda a preparação, toda a oração e pedindo ao Espírito Santo essa unção, pedindo ao Espírito Santo a docilidade dele, a direção dele, porque é muita riqueza. Jesus aconteceu na minha vida com muito poder, do qual eu vou testemunhar. E quando eu comecei a orar em línguas, a preparar, a silenciar, aí eu não contive, comecei a chorar. Mas eu falei, oi Jesus, se eu ficar chorando desse jeito, aí não vai sair nada. É preciso que o Senhor controle. E aí fechando os olhos, orando em línguas, Aí veio assim a imagem do Padre Léo suando muito, né? E eu chorando muito. E Jesus falou assim, olha Jaque, o Padre Léo sua, você chora. Faça como ele, traz uma toalhinha. Né? Porque é muito amor. É amor demais. É amor total. Então se a gente chorar, a toalhinha está aqui para a gente enxugar, não é? Porque Padre Pepe já dizia também que não há base, não há pintura capaz de segurar o amor de Jesus. Quando ele toca, tudo sai. Não é verdade? É amor demais. Mas veja bem, Padre Léo, nas suas pregações, tem nos falado tanto que o pai da mentira é o encardido. E eu vou testemunhar para você que tudo na minha vida começou por aí. A mentira. Gente, quando eu era criança, aquelas mentirinhas de criança, vou na casa da coleguinha e aquela coisa começou muito naturalmente. E aquilo foi gerando muitos problemas já na minha adolescência. Então, na minha adolescência, era muita mentira. Meu pai era um homem severo, um homem enérgico. Meu pai gostava das coisas tudo certa. E um olhar do meu pai para mim era uma correção. Então eu mentia para o meu pai e mentira em cima de mentira. No colegial, já estudando à noite, eu matava a aula com os colegas da turma e a gente ia para o barzinho jogar sinuca. E beber, já era... Me lembro que quando eu completei meus 13 anos de idade, eu comemorei essa idade tomando 13 cervejas sozinha. E depois então, já enturmada com a turma ali do colégio, as coisas começaram a acontecer assim com tanta intensidade. Aquele ficar com os rapazes. Tudo isso foi aumentando, muita mentira. Eu já com uma insatisfação pessoal muito grande. Já estava na adolescência para a juventude. As roupas que eu usava já davam o que falar. Eram roupas curtas, transparentes. Aquelas unhas enormes, tudo para aparecer. Aqueles brincos enormes. Realmente, quem via por fora já mostrava o que tinha por dentro. Pelo meu modo de vestir. Também pelo meu modo de proceder. Com os colegas eu comecei a experimentar os primeiros entorpecentes. E cheguei a comprar para mim o primeiro entorpecente e ir isolar num canto sozinha, escura, no mato, para cheirar. Primeiro foi benzina, depois cola de sapateiro, depois loló. E comecei a fazer as primeiras experiências da droga. E na escola eu já era mal falada pelo meu procedimento.
E esses namorinhos, ficar com ficar, não ficou por aí. Muito cedo eu tive desejo pelo sexo. E comecei então a ter relações sexuais. E ficando com um rapazinho, ficando com outro. E depois começou a aparecer homens casados no meu caminho. E comecei também a relacionar com homens casados. Gente, a coisa foi só agravando, foi só piorando. E mentira, insatisfação, cada vez mais, muita mentira. Uma insatisfação muito grande. Eu era uma pessoa invejosa, eu era uma pessoa mentirosa, eu era detestada pelas mulheres casadas. O meu jeito de vestir, quem via, já falava do que era a Jaqueline. E eu era detestada mesmo, já muito mal falada na minha sociedade. Depois fiz um curso para a Polícia Militar e eu fui militar 2 anos. Morando numa cidade próxima de Divinópolis, a uns 100 e poucos quilômetros. E me lembro muito bem que daí, já morando fora da minha casa, lembrando que antes eu e meu pai tínhamos sérios desentendimentos, que cheguei até a fazer do meu pai como um mendigo. O meu pai viveu por 2 meses. Gente, sem se banhar, sem fazer a barba, aquelas unhas enormes. O meu procedimento foi fazendo do meu pai. Meu pai foi ficando assim um bicho. Aqueles cabelos enormes, aquelas unhas sujas, aquele homem maltrapilho. 2 meses o meu pai desgostou por completo de viver. Porque tudo isso era o meu procedimento. Eu desgostava o meu pai, eu angustiava o meu pai a ponto de levá-lo à morte. E meu pai já tinha perdido o sentido da vida. Ele não queria mais viver por minha causa. E era tudo por minha causa. Como eu desgostei o meu pai. Mas foi então quando eu fiz o curso para a Polícia Militar e que eu fui morar em Bom Despacho, também uma cidade de Minas Gerais. O meu pai e a minha mãe sempre manteve muito silêncio. Mas o meu pai, ele tinha uma esperança, que o regime militar poria uma ordem na minha vida. Essa era a esperança do meu pai. E foi totalmente o contrário. Bem depois que eu passei, aliás, quando eu já estava como soldado-aluna lá no quartel, quando nós éramos liberadas para vir para casa, nos finais de semana, e eram muitas policiais, nós éramos um pelotão de 50 policiais, 50 soldados que estávamos fazendo o curso. E cada uma era de uma cidade. Da minha cidade tinha 15 meninas. E quando nós éramos liberadas no final de semana para ir para casa visitar os nossos pais, eu ia para outras cidades, onde tinha festa, onde tinha exposição agropecuária, onde tinha festa do milho, onde que tinha festa do frango, essas exposições agropecuárias que ajuntam gente de todos os lugares. E foi então que eu comecei a conviver com muita gente. E muita gente de farra, de festa, de muito auê, muito programa. Gente, cada final de semana eu estava numa festa. Cada final de semana num grupo diferente, com rapazes diferentes. E eu ia perdendo o amor próprio, eu já não me amava mais. Eu não tinha mais autoestima, eu queria era curtir a vida. Eu queria aproveitar tudo. Então eu ficava com um rapaz, aí já no outro final, talvez esse rapaz queria até já ter um relacionamento bonito comigo. Mas não, já no outro final de semana eu já estava com outro. Eu queria sempre mais. E foi então, muita mentira, muita insatisfação pessoal. Não é? Eu perdi o amor próprio. Gente, não ficou por aí. Já dentro do quartel, eu comecei a ser muito mal falada. E toda a autoridade, né, o pessoal o setor de informação, já ficava de olho nas policiais que já não estavam com um procedimento coerente ao regime militar.
mas passei a pronta e fui trabalhar na cidade de Divinópolis. Era uma novidade soldado feminino em Divinópolis. E todo mundo queria conhecer a gente. Então daí muitas ofertas. Ah, vem cá para minha loja, vem conhecer aqui meu escritório. Também era uma segurança para eles, uma presença, né, do militar lá no estabelecimento comercial. Mas as amizades continuaram. E como eu tinha aquela vontade de sempre conhecer mais gente, sempre ir para as festas, para as farras, aconteceu que os convites para tudo isso continuou a acontecer com muita intensidade. Gente, e quase não dava tempo para ir trabalhar. Festa de manhã cedo, festa à tarde, festa à noite. Estava fazendo um cursinho pré-vestibular. Quando saíamos fora da faculdade, o pessoal que estava do lado de fora já eram umas 3 turmas. Um chamando para ir para um sítio, o outro chamando para ir para outra fazenda. E eram muitos convites. Muitos convites. Foi então que eu fui me entregando e achando que eu estava vivendo, cada vez mais me entregando nisso. Muita bebedeira, muitos homens, muita prostituição. E também droga. E foi então, gente, que veio a saber, a conhecimento do regime militar. E eu fui excluída da polícia pelo meu procedimento. E quando me excluíram da polícia, então aí eu vi a liberdade, eu vi tudo aquilo e abracei com muito mais intensidade tudo que o mundo estava oferecendo. Abracei com muito mais intensidade. Gente, aí eu experimentei. Eu experimentei tudo aquilo que de insatisfação pessoal. Comecei a relacionar mesmo com homens casados, a ponto de ter um filho e não saber quem que seria o pai. Comecei a usar droga. E muita bebedeira. O meu nome na cidade, depois de ter sido excluída da polícia, eu já não valia mais nada. Para o meu pai tinha sido também um dos maiores desgostos, porque quando então eu inseri na polícia, ele tinha lavado as mãos para mim, já me via com responsabilidade sobre a minha vida. Mas, no entanto, eu estava mais perdida ainda. E as amizades condiziam com o estilo de vida. E eu conheci uma menina, conheci um rapaz também que já era traficante, daí a gente começou a viajar juntos. Foi pego pela Polícia Federal e era para eu ter sido pega junto com eles. Conheci uma menina que já havia morado numa zona de prostituição e me fez o convite para ir morar nessa zona, nessa casa de mulheres, dizia ela, muito bonitas. Mulheres como você, Jaqueline, que dança bem, que ri. E assim o convite, gente, era de boca cheia. Ela encheu a boca para falar. Você vai dar certo lá, vamos para lá. E eu comecei a pensar na minha vida dentro de uma zona de prostituição. E eu já tinha até ganhado dinheiro com sexo. Gente, e fui longe. E foi então que, no meio de tudo isso, nessa mesma semana que eu recebi esse convite, e eu comecei a refletir, se o meu pai souber que eu estou num lugar desses, ele é capaz de ir lá, me dar um tiro, aliás, matar todas as pessoas que estiverem ali e se suicidar também. E eu comecei a pensar nesse grande abismo, nessa grande tragédia que ia acontecer. E foi então que eu olhei para dentro de mim e falei, não tem nada. Tinha um vazio muito grande, tinha uma tristeza muito grande dentro do meu coração. E eu havia perdido o sentido da minha vida. Eu estava muito triste e comecei a cair em depressão, um vazio muito grande. E onde eu fui me refugiar foi na bebida dentro de um bar. Às 3 horas da tarde eu estava bebendo muito. E fui até a meia-noite. Eu estava muito embriagada. Foi quando um rapaz aproximou de mim e disse para mim. Aliás, ele até me cumprimentou e disse, oi Jaqueline, como está? Tudo bem? E eu disse, está tudo bem. E fui tentando ajeitar meu corpo. E ele disse para mim, e os namorados? Eu disse para ele, não, eu não tenho namorado. Eu estava com vontade de ficar com ele. Não, não tenho namorado. Ele olhou bem para mim, como Jesus olhou para aquela samaritana. E disse, você tem muitos homens, não é, Jaqueline? Mas eu vou dizer para você uma coisa. Guarda isso que eu vou te falar.
existe um homem que te ama de verdade. Este é o único homem que foi capaz de dar a vida na cruz por você. Este homem é Jesus, Jaqueline. O dia que você estiver numa pior, invoca o nome de Jesus. Ele vai fazer você viver o outro lado da história, o outro lado da vida. E nós continuamos ali. Eu lembro bem que nesse bar, mais tarde, houve uma grande confusão com o dono desse bar. E esse rapaz entrou no meio para tirar. E eu também entrei naquela confusão para tirá-lo daquela briga. E depois, no outro dia, gente, eu já não queria mais ver aquele rapaz. Eu não queria mais viver. Eu perdi o sentido da vida. E uma tristeza tão profunda entrou no meu coração. E eu falei, o jeito que tem para mim é suicidar. Isso era numa quinta-feira. Quinta para sexta-feira. Na sexta-feira, eu falei, hoje eu vou dar um fim na minha vida. E eu já trabalhava já numa fábrica de confecção. E eu costurava nessa época. Gente, eu fiquei pensando num jeito, tá tudo ruim dentro do meu coração, aquele vazio, aquela tristeza. E falei, eu vou dar um fim na minha vida. Eu decidi suicidar. Ia tramar um jeito de acabar com tudo. Cheguei em casa, comecei a pensar no revólver do meu pai, numa corda. E no sábado de manhã, eu peguei tudo e fui para dentro do banheiro. E dentro do banheiro, quando eu peguei o revólver do meu pai, me veio aquele desespero, mas eu já estraguei a vida do meu pai. Vou deixar mais problema para ele resolver. A arma dele não tem porte legal. Não, o revólver não. Daí eu pegava a corda e depois eu imaginava eu naquela situação, dentro da minha casa. Eu já havia estragado a vida do meu pai, a minha. Eu ia estragar a moradia da minha mãe, do meu pai, da minha família. Não, por aí não. E foi então, gente, que eu fui entrando naquele desespero no sábado, no domingo, e aquele sofrimento, e eu experimentei esse dedo do condenador que dizia para mim, Jaqueline, você não vale de nada. O que é que você está esperando mais? Está esperando casar, ter um homem bonitinho que te espera, que te é fiel? O que é que você anda fazendo com os homens das outras? O que é que você está esperando mais, Jaqueline? Casar, ter filhos? O que é que você anda fazendo com seu pai, com a sua mãe? Gente, era dura essa condenação. Isso me fazia eu pegar um revólver e querer atirar, querer matar. E falava, não, e eu lutava, parece uma luta. E realmente era uma luta, gente. Eu estava mais pro lado da morte que pro lado da vida. Não tinha esperança dentro de mim. E havia uma pesada condenação demoníaca, havia uma pesada condenação do diabo sobre a minha pessoa dentro do banheiro. Eu digo para vocês, isso foi no final de semana. Toda a minha família estava dentro de casa e ninguém viu o que é que estava acontecendo comigo. Somente hoje, pela minha fé e pelo conhecimento e a experiência, eu sei, Deus, o diabo e eu, sei o que eu passei dentro do banheiro. Eu estava recebendo o meu salário, o meu troféu. Eu havia feito tudo, como diz Romanos 6, 23, o salário do pecado e a morte. E o troféu que ele me dava, depois que ele me ofereceu tudo, depois que o encardido me ofereceu tudo, ele dizia, toma o revólver do seu pai. Toma aqui a corda para suicidar, o que te resta é isso. Suicida, mata, porque para você não tem mais jeito. Gente, eu não tinha esperança. Era como sentir o corpo dentro de uma sepultura. E só faltava matar o corpo. Mas foi ali dentro do banheiro. Eu ligava o chuveiro para a água cair, fazer barulho e a minha família não perceber a luta que eu estava ali dentro. Mas foi ali dentro do banheiro que eu comecei a ter um pensamento agradável a Deus. Gente, eu já estava cansada já no domingo de tanto chorar. E sentei num cantinho do banheiro e comecei a pensar, se eu nascesse de novo, o que eu queria ser? Como que seria a minha vida? E começou-se então a mais profunda oração. Sentei e comecei a imaginar a minha mãe grávida. Comecei a imaginar o parto, depois uma criança, uma adolescente. Quando eu comecei a imaginar que eu já entendia das coisas da vida, entendendo, eu imaginei eu indo da igreja, da minha casa para a igreja, da igreja para a minha casa. E eu comecei a imaginar tudo aquilo.
E eu dei um salto dentro do banheiro e falei, eu vou procurar Deus. Se Deus existir, Ele vai acontecer na minha vida. Se Deus existir, Ele vai acontecer na minha vida. Eu vou procurar Deus, mas só que hoje eu ainda fiz um negócio com Deus sem conhecer Deus. Eu fiz um negócio com Ele ali dentro do banheiro e falei, olha Deus, eu estou cansada de tanto chorar, sexta, sábado, domingo, desde quinta-feira que eu estou nessa luta. Mas eu vou dizer para o Senhor uma coisa. Hoje eu estou cansada de tanto chorar, mas eu vou tomar um banho agora, vou deitar cedinho. E amanhã, que é segunda-feira, eu vou trabalhar durante o dia e à noite, diz que tem uma missa muito bonita lá no santuário. Uma igreja onde que hoje mais ou menos mais de 1000 pessoas participam dessa missa e em seguida um grupo de oração. Eu nunca tinha ido, mas eu naquele dia, naquela segunda-feira, eu disse, eu vou. E eu vou te encontrar. Se o Senhor existir de verdade, o Senhor vai acontecer na minha vida. E lembrando bem que aquele rapaz que havia me falado de Jesus, ele tinha me dado uma foto do rostinho de Jesus, assim, aquela foto da Sagrada Face. E atrás está escrito assim, troque durante o dia várias vezes um olhar com Ele. E naquela segunda-feira, eu peguei aquela foto e olhava para o rostinho de Jesus assim e falava, se tu existir de verdade, tu vais acontecer na minha vida, Jesus. E na minha frente tinha uma parede bem branquinha, clarinha assim, eu trabalhando, costurando, eu olhava na foto e depois na parede eu tentava imaginar Jesus bem grande me olhando. Gente, e foi entrando dentro de mim uma saudade de Jesus, uma saudade de Deus, uma saudade de Deus. E falava com Ele, Deus, se o Senhor existir, o Senhor vai acontecer hoje na minha vida. E foi então, chegou a tardinha, tomei um banho rapidinho no meu trabalho e fui para essa igreja. E quando eu cheguei na igreja, irmãos, não tinha ninguém dentro da igreja, graças a Deus não tinha ninguém. Porque tem gente que nos atrapalha de encontrar com Deus. Está escutando uma palestra, está conversando, mas na verdade naquela tarde não tinha ninguém dentro da igreja. Eu estava só eu e Deus. E quando eu cheguei no último banco da igreja, eu já cheguei, é como canta aquela música de Padre Marcelo Rossi, há um clima todo diferente e aquece e mexe com o coração da gente. Ele já estava me esperando. O clima já estava diferente dentro da igreja. Já havia unção naquele lugar. Ele já estava me esperando, gente. E foi quando eu olhei e entrou dentro de mim um temor a Deus, gente. E eu olhei para dentro da igreja e falei, meu Deus, quanto tempo tem que eu não entro dentro de uma igreja, que eu não faço o nome do Pai, eu não rezo uma Ave Maria, eu não faço nada. Meu Deus, tem razão da minha vida ter ido para onde que estava indo. Gente, no mesmo instante eu ajoelhei naquele banco, ali dentro daquele santuário. Eu ajoelhei e comecei a gritar, mas hoje eu estou aqui, Deus. Eu estou aqui, me salva, não deixa eu suicidar, não deixa eu suicidar, não, Deus, eu quero vida. Gente, eu gritava desesperadamente, eu gritava para Deus. E foi quando Ele mesmo que estava ali, Ele me fez olhar para um crucifixo do qual você está aqui de frente. Eu olhei para um crucifixo bem grande lá no altar daquela igreja, como está aqui na nossa frente. E eu lembrei das palavras daquele moço lá no bar. Ele é o único homem que te ama de verdade. Ele é. Aleluia, Jesus. Ele é o único homem que foi capaz de dar a vida na cruz por você. Gente, essas palavras vieram e eu comecei a fazer um desafio para Jesus. Eu apontei para Ele e comecei a... E as imagens nos ajudam de encontrar com Deus. Não tenha medo de ter imagens. A imagem me ajudou de encontrar com Jesus verdadeiro, real e glorioso. Eu sou testemunha disso. Apontei para a imagem de Jesus e falei, eu nunca fui, gente, de outra igreja, toda a vida eu fui católica. Nunca tinha ido num grupo de oração para aprender a chamar Deus, né, de Jesus. Mas naquela hora eu apontei para a imagem e comecei a ter um diálogo profundo com Ele. E fui falando, Jesus, se essa morte é por minha causa,
Se tu és o único homem que me ama de verdade, Jesus, vem na minha vida agora e aconteça na minha vida, porque eu preciso do Senhor hoje, eu preciso de salvação, eu preciso agora, Jesus, me salva dessa vontade de suicidar. Não, eu quero vida, eu quero viver, Jesus, eu quero viver. E olhando para ele, eu fui falando, se é verdade esse sangue por minha causa, se é verdade que o Senhor foi cravado na cruz, tudo por amor a mim, se tu és o único homem que me ama de verdade, aconteça na minha vida, Jesus. Não quero ontem, não quero amanhã, eu quero agora, Jesus, que o Senhor venha, que o Senhor transforme a minha vida. Eu quero mudança, eu estou cansada de ser escória, eu estou cansada de ser lixo, Jesus, na mão dos homens. Não, eu não quero isso para a minha vida. Eu quero, Jesus, eu quero, Senhor. Gente, e na mesma hora eu olhando para ele, eu dizia para ele assim, olha, Jesus, eu não sei o que é isso, andar com a Bíblia na mão, pregando a palavra, eu não sei o que é, o que vai dar isso, mas veja a minha disposição, Jesus. Eu quero pregar a tua palavra. Gente, naquela mesma hora que eu voltei para ele, eu dizia para ele, eu quero ter coragem de contar o que eu fui, o que eu sou hoje, porque o Senhor há de mudar a minha vida. Eu acredito que o Senhor pode mudar. Gente, naquela hora ele viu que eu havia rasgado o meu coração, ele viu que havia sinceridade na minha alma, e ele, naquele instante, ele derramou a misericórdia. Foi muito amor e amor. Foi como ele foi colocando um anel no meu dedo de dignidade, isso é, na minha alma, a pureza, a alegria, o amor, tudo isso, a minha alma foi naquele momento imbuída de um amor, de algo sobrenatural. O meu humano experimentou o sobrenatural, experimentou o divino, e naquele momento Jesus seduziu a minha alma. Eu tive naquele momento uma profunda experiência do amor, um amor real, um amor louco, que naquele mesmo instante passou-se um flash da minha vida, um slide, um filme. E eu tomei consciência, tudo que eu havia feito antes era pecado, e gravemente eu havia ofendido a face do Senhor. Gente, eu levantei dali e corri para o confessionário, aliás, na casa do padre, a igreja e a casa do padre do lado. E eu levantei dele, não, pequei demais, eu tenho que confessar. Eu havia feito um catecismo bem feito, tive uma excelente catequista que me ensinou que era preciso confessar para receber Jesus eucarístico dignamente. E eu levantei dali, fui na casa do sacerdote. Ele parece que não tinha tempo de me atender. Eu falei, não, padre, eu só penso aqui nos meus pecados, mas por favor, eu preciso dessa confissão. Eu só penso aqui nos meus pecados, e o senhor me perdoa aí. Eu acredito que Deus vai me perdoar, mas hoje, padre, eu preciso comungar. Gente, e o padre me acolheu naquela confissão. Quando aquele padre traçou sobre mim a absolvição, o sinal da cruz, eu me senti naquele momento, dentro de mim uma ternura de paz, dentro de mim uma ternura de vida. Eu saí desse confessionário diferente. Eu saí dali, gente, como a canção nova tem pregado, tem jeito. Eu saí dali pisando firme e dizia, tem jeito para a minha vida. E saí de dentro da casa do padre. Aleluia. Aleluia, Senhor. Tem jeito. Saí da casa do padre com passos firmes, tinha jeito para a minha vida. E eu pisava firme, vai ter jeito, tem jeito sim. Havia esperança, havia alegria, já havia entusiasmo, já havia dado o primeiro passo, a primeira arrancada já havia dado. E eu entrei para dentro da igreja novamente. E quando eu cheguei dentro da igreja, gente, foram chegando algumas pessoas, já estava na hora da missa, não é? E foi então que as pessoas estavam... Foi para mim... Nessa noite, já era de tardinha, havia escurecido, porque já ia começar a missa às 19 horas. A noite em que as pessoas sorriram mais bonito. Jesus colocou em cada pessoa o sorriso dele, o sorriso que eu queria ter. E eu não
prestava muita atenção nas pregações, não, mas eu prestava atenção nas pessoas. E eu olhava para as pessoas, eu nunca tinha ido em grupo de oração. Eu olhava para as pessoas e falava, meu Deus, eu quero ser como essas pessoas. Eu olhava para aquelas meninas, olha que sorriso bonito, meu Deus, eu quero sorrir como essas pessoas. Que alegria tem essas pessoas. Eu olhava para meninas com um crucifixo, eu falava, eu quero ter a coragem de andar com o sinal do céu pendurado em mim. Gente, eu olhava para as meninas novas no altar pregando, eu falava, eu quero ser como aquela menina, eu quero ter coragem de pregar a tua palavra. E eu olhava para as pessoas e falava, eu quero isso na minha vida. Daí começou um grande louvor. Tony era o coordenador do grupo. Pegou o violão, foi para frente tocar e mandava as pessoas abraçar uma e outra. Diz para quem está do seu lado, ele mandava a pessoa dizer, Jesus te ama. E as pessoas me abraçavam e diziam para mim que Jesus me amava. E eu só sabia chorar, porque eu estava experimentando aquele amor louco, aquele amor sobrenatural, aquele amor forte que estava me arrancando de toda a morte. E naquela hora, gente, era experiência atrás de experiência. Está escrito na primeira página da minha primeira Bíblia. Trouxe aqui a minha primeira Bíblia. Mais velhinha, não é? Há 10 anos venho usando essa Bíblia. E está escrito na primeira página da Bíblia, dia 9 de novembro de 1990. Aconteceu essa grande graça naquele dia 9, ainda nessa noite dentro da igreja. Eu experimentando tanto amor. Daí, no início aquele louvor, em seguida a Santa Missa. E na hora da missa, a oração dos fiéis, qualquer pessoa poderia sair dos bancos e ir lá no altar fazer uma prece. E eu subi, o Espírito Santo me impulsionou, me levou até o altar. Eu peguei o microfone e eu lembrava bem de um texto bíblico que dizia assim, Mateus 7, de 7 a 12. Pedi e recebereis, porque todo aquele que pede, recebe. Senhor, estou aqui pedindo perdão pelos meus pecados, de todos nós. Rezemos ao Senhor, e a igreja inteirinha respondeu, Senhor, atendei a nossa prece. E eu desci dali rápido e fui ficar no meu lugar. Gente, eu chorava tanto. Foi tantas lágrimas, eu esmurrava o chão e dizia, Jesus, esquece o meu passado, esquece tudo que eu já fiz, eu quero ser nova. E eu lembro bem que uma senhora veio e bateu no meu ombro, eu falei, minha senhora, deixa eu chorar, não tem jeito de eu explicar para a senhora, deixa eu chorar, eu não dou conta de contar. E me lembro bem que o coordenador daquele grupo, Jesus havia dado uma palavra no coração dele, vai atrás dessa moça que eu preciso de contar com ela no meu reino. E ele teve o dom da escuta. Ordenou que um rapaz fosse até a mim. E ele falou, olha, nós temos um núcleo aqui que prepara todo esse grupo de oração na sexta-feira. E você vem participar conosco. E na sexta-feira seguinte eu já estava fazendo parte do núcleo daquele grupo de oração. Aleluia, Jesus. Muita graça, muita graça. É muita graça. E foi então que eu comecei a participar com o núcleo daquele grupo. Daí em seguida eu já comprei a minha primeira Bíblia. E a Bíblia foi escrita para você. Comecei a riscar a Bíblia todinha, rezar na Bíblia, ruminar a palavra de Deus. E fui escrevendo, fui lendo que essa palavra é um facho de luz para os meus passos. Eu queria andar na luz. E comecei então, conheci o outro texto que diz também que conhecereis a verdade vos libertará. E fui conhecendo essa verdade, ela foi me libertando. E comecei, já dentro desse grupo de oração, a dar o meu primeiro testemunho. Depois, nos outros grupos de orações da minha cidade, nas cidades de fora, em todas as escolas comecei a dar o testemunho. E fui falando que Jesus é essa maravilha, essa glória, essa riqueza, essa pérola preciosa da qual eu encontrei. Daí conheci Padre Pepe, me levou o estado de Minas inteiro para testemunhar nos grandes encontros de Pentecoste das dioceses. Daí Padre Pepe me levou também a Santa Catarina, onde conheci Padre Léo. Padre Léo me faz um convite em seguida para estar no Congresso Sul Brasileiro. Estive lá testemunhando quanta glória, quanta riqueza Jesus fez acontecer. Depois viajamos juntos para o Nordeste. E fiquei ali muitos dias ainda pregando em várias cidades.
E fui testemunhando Jesus, essa grande pérola, esse grande tesouro precioso que brilhou na minha vida, que deu sentido na minha vida. E hoje eu vou dizer para você, vale a pena ser de Deus. Vale a pena entregar sem medida, vale a pena tirar as máscaras, vale a pena rasgar o coração, vale a pena abraçar a vida em abundância, a vida que Ele veio trazer, segundo João 10:10. Ele veio trazer vida, vida plena e vida em abundância, é a vida que Jesus veio trazer. Hoje, gente, a minha alma é como Nossa Senhora, cheia da graça, eu também posso dizer. Eu fui encontrada, o Senhor me agraciou e eu posso dizer, a minha alma exulta, a minha alma rejubila em Deus, meu Salvador, de alegria, porque em mim o Senhor fez maravilhas. Pode aplaudir Jesus, porque é Ele, o autor da vida. Aleluia, Jesus. E verdadeiramente Jesus tem acontecido em mim e através de mim. Tenho recebido do Senhor muitas graças. Mas muitas. Me lembro bem que no início da minha caminhada, eu queria ficar só muito com Jesus. Porque era muito amor, era amor demais. Daí no grupo de oração, na preparação da sexta-feira, que ia acontecer o grupo na segunda, na sexta-feira se fazia toda aquela preparação, mas o pessoal que ia chegando já ia rezando o terço. E eu já estava tudo muito bom com Jesus. Estava tudo muito maravilhoso com Ele, não precisava de rezar o terço, não. Pensava assim, não, rezar o terço dá muito trabalho. Eu ficava lá mais na minha, só com Jesus, naquele calorão todo. E foi então, gente, que eu não queria muito saber, e ainda criticava ainda. Mas na vida antiga eu criticava. E eu estava muito sem vontade de rezar o terço ainda no início da minha caminhada. Mas me lembro bem que, já chegando o dia do meu aniversário, vou dizer para vocês, só com Jesus a luta foi muito árdua. Foi muito árdua. No início da minha conversão, as pessoas encontravam comigo e falavam, você mudou de religião? Eu não. Eu deixei Jesus mudar a minha vida. E no início eu tinha muita vergonha. Eu colocava a Bíblia no meio dos cadernos, dizia que estava fazendo curso. Mas, bendito seja Deus, a perseverança foi me trazendo a vitória. A perseverança foi me trazendo a vitória e eu comecei a perder a vergonha, entusiasmada cada vez mais por Jesus. Mas eu ainda não queria rezar o terço, assim, junto com aquele povo do grupo de oração. Eu tinha muita preguiça de rezar o terço, achava que com Jesus já estava tudo muito bom. Foi quando um dia eu tive uma experiência muito forte do encardito, de estar assim cara a cara com ele, e foi durante a noite mesmo. Foi terrível a experiência que eu tive dele. E cheguei para os coordenadores daquele grupo e disse para eles, escuta, eu não rezava antes. E essas coisas não aconteciam comigo assim. Eu não estou conseguindo dormir à noite dessas experiências terríveis que eu estou tendo do demônio. E foi então que o coordenador daquele grupo, o Tony, disse para mim, eu vou preparar umas 3 pessoas, pedi-las que rezem com você hoje mesmo à noite. E naquela noite eles me atenderam em oração. Quando eles impuseram as mãos sobre mim, primeiro me escutaram toda aquela história, toda aquela labuta que eu passei à noite, contando para ele da experiência do maligno que eu passei à noite. Foi então que eles ficavam orando em línguas baixinho, baixinho, eu não entendia nada daquilo, né? Mas foi então que o moço abriu a minha mão, colocou uma medalhinha de Nossa Senhora. Disse para mim, olha, eu falei, não, eu tive já uma medalhinha dessa, mas muito tempo atrás, mas as roupas que eu usava não combinava bem eu usar essa medalha. Ele falou, pois bem, Nossa Senhora está atrás de você há muito tempo. Pegue nas mãos de Nossa Senhora. Ela vai te ajudar muito, 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 de ser a mulher que Deus quer que você seja. E foi então
Que eu falei, então é para rezar o terço? Ela me ajuda mesmo, ajuda. Gente, eu comprei o meu terço e fui rezando o rosário. E eu não sabia rezar. Eu rezava Pai Nosso e Ave Maria. E me lembro bem que Nossa Senhora mesmo me levou na casa de uma senhora que me deu um folhetinho direitinho, tudo explicadinho como se rezava o terço. E eu comecei a rezar o terço e com Jesus e com Maria foi virando aquela maravilha, aquela festa na minha alma, aquela festa de fé. E foi então que um dia eu fui até a casa de uma amiga minha procurá-la, ela não estava, fui à casa de uma outra senhora. E a senhora veio lá do corredor me atender. Quando a senhora veio, eu ficava olhando assim, olhando para ver o que é que estava atrás na sala da casa daquela senhora. Aí quando ela chegou, eu disse para ela, senhora, o que é aquilo lá dentro da casa da senhora? Por acaso é uma imagem de Nossa Senhora? Ela falou, é. Eu falei, deixa eu ver ela de pertinho. E foi então que ela me levou dentro da casa dela. E eu peguei, olhando bem para aquela imagem. Eu falei para ela, mas como que é ter uma imagem de Nossa Senhora aqui desse tamanho, uma imagem de Nossa Senhora desse tamanho? Como que é ter uma imagem assim na casa da senhora? Eu estava apaixonada com Nossa Senhora. Ela falou assim, olha, contou a história toda como que ela tinha ganhado a imagem. E eu falei, eu tenho vontade de ter uma imagem assim. Eu até ontem mesmo eu aprendi a rezar o terço. Olha aqui, estou com um folhetim, mostrei para ela. E ela falou, olha, eu estou com vontade de doar essa imagem para a igreja. Mas a igreja que está construindo igreja nova, eles não vão guardar essa imagem por muito tempo. Mas eu já quis dá-la para uma pessoa, mas ela acho que ela não teve coragem de vir cá buscá-la. E eu disse para ela, a senhora ainda está com vontade de dar essa imagem para alguém? Ela falou assim, estou, para uma pessoa que vai cuidar muito bem dela, que vai zelar dessa imagem. E eu falei para ela, então é para mim que a senhora vai dar essa imagem. Tenha certeza que eu vou cuidar, eu vou zelar muito, mas muito bem dessa imagem. Gente, ganhei aquela imagem. Eu falei, mas eu não vou levar ela hoje não. Toda segunda-feira nós rezamos o terço lá em casa. E no dia, na hora de começar o terço, eu vou entrar com ela em procissão na minha casa. Cheguei na minha casa e falei, ganhei um presente. Nossa Senhora já havia entrado na minha vida. De tal forma, me amado, me levado cada vez mais para Jesus. E no dia que eu peguei aquela imagem, gente, rezando o texto lá em casa, eu cheguei com essa imagem, ela é desse tamanho assim, mais ou menos, quase no meu tamanho. Introduzi a imagem de Nossa Senhora na minha casa. E a minha família começou então a perseverar no terço. Há 10 anos nós rezamos o terço lá em casa. Na minha casa hoje tem uma gruta de Nossa Senhora, maior do que eu. Lá está a imagem de Nossa Senhora das Graças. Onde muitas pessoas passam na rua da minha casa, não é? Se abençoando, pedindo a bênção de Deus através de Nossa Senhora, porque sabe que lá na minha casa já é uma casa de Maria. Maria tem levado Jesus a toda a minha família, tem levado Jesus aos meus vizinhos. Hoje sou coordenadora também de um grupo de oração. Um ano, o grupo de oração Coração Santo, dia 13 de fevereiro fez um ano. Muitos jovens, a partir do meu testemunho, a partir do exemplo de vida, muitas pessoas se achegaram, estão também recebendo essa vida e essa vida plena que é Jesus. Vale a pena ser de Deus, vale a pena entregar-se a Ele. Podemos dizer juntos, a partir do seu sim, a partir da sua adesão totalmente a Jesus Cristo, podemos dizer junto, pois somente tenho a Ti, Tu és a minha herança. Pois somente tenho a Ti, Tu és a minha herança. Jesus, obrigada por tudo, Senhor. Obrigada por essa grande glória, essa grande graça. Bendito seja o Senhor. Eu somente tenho a Ti, Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Canta isso pra você. Ele é a minha herança, Ele é a sua herança. Pois somente tenho a Ti. Isso, fique de pé. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade.
Grande coral do Senhor, todos nós juntos. Pensa em Deus, pensa em Deus e canta. Canta pra Ele. Mesmo que me falte todas as palavras, mesmo que me falte as palavras, mesmo que eu não saiba louvar, te louvo em verdade. Mesmo longe dos meus, mesmo longe dos meus, mesmo que a solidão me assole, mesmo na solidão, te louvo em verdade. Levanta os seus braços, declara: Ele é o único tesouro, pois somente tenho a Ti. Tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Levanta mais os seus braços, declara o seu amor ao Senhor, pois somente tenho a Ti. Tu és a minha herança. Canta de verdade pra Ele. Grande coral ao Senhor, solta a sua voz, levanta o seu braço. A palavra de Deus diz para nós que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou-se tudo que era velho, eis que tudo se faz novo. Tudo é novo, é muita vida, é muita alegria, é festa, é céu que desce até a mim, que desce até você. Não tenha medo de se entregar. Eu não tive medo. Aliás, a única solução era Ele. Talvez seja a sua última esperança, mas é Ele a esperança. Eu digo para você, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. Passou-se tudo que era velho, eis que tudo se faz novo. Como Maria Madalena, aquela mulher que se entregava, chamada quarteleira. Eu vou dizer para você, eu não tenho inveja de Maria Madalena. Eis aqui uma nova Maria Madalena, gerada nas páginas desse livro. Gerada nas páginas desse livro. Gerada na Eucaristia. Gerada na confissão. Gerada no rosário. Eis aqui uma nova Maria Madalena, porque Jesus Cristo é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. Aleluia, Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Amém. Amém, Jesus. Você nessa palma, meu irmão, vai lá. Se é para Ele
Ele pode ser forte. Pois somente tenho a ti, tu és a minha herança. Pois somente tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Canta isso, viva isso. Pois somente tenho a ti, tu és a minha herança. Te louvo em verdade. Vamos fazer o grande coral, Senhor. Levanta os seus braços, solta a sua voz com alegria. Mais uma vez. Põe a mão sobre o seu coração agora. Feche um pouquinho os seus olhos. Pense que a sua história não é diferente. Cada um de nós temos uma história especial, tão linda quanto a da Jaqueline. Cada um de nós temos uma volta para Deus que vale a pena ser contada. Cada um de nós temos um retorno ao Senhor que vale a pena ser testemunhado. Porque quando você fala daquilo que Deus fez em você, você está falando da maior verdade que já aconteceu na sua vida. Não tenha medo de entender, ou melhor, de aceitar o que aconteceu com você no passado. Aceite, é a sua história. Não se cobre, não se condene. Apenas vibre, entenda, alegre-se que Deus interviu nela. Houve um momento que Deus entrou na sua vida. Para alguns de nós esse momento está sendo agora. Para alguns de nós que estamos aqui, para alguns de nós que estamos em casa, ou então sei lá, numa cadeia, no hospital, participando desse momento, para algum de nós esse momento está sendo agora. E você tem a sua história. Você teve os seus pecados, assim como eu também tive os meus, e tenho ainda. A sua história é linda. A sua história não tem um final infeliz. A sua história tem um final feliz. E ela necessita ser contada. As pessoas precisam da sua história, mesmo que ela esteja verdinha ainda, no início do princípio de uma caminhada. Mesmo que você sinta que você ainda tem um trecho grande de caminho pela frente. Mesmo que você sinta que você é inexperiente, está dando os primeiros passos, ainda é imaturo, criança na fé. Não tem problema. Se a sua história está começando agora, alegre-se, porque Deus está entrando agora para valer na sua vida. Esse Deus não está passando por cima de você, ou das coisas que você viveu. Ele não vem pisando em tudo, não. Ele vem pedindo licença. Posso entrar? Posso participar da sua vida? Nunca você o convidou. Ele nunca quis ser um intrometido. Mas o fato de você ter sido atraído por Deus Pai até aqui, isso dá liberdade para Jesus dizer: já que você veio, então agora eu entro na sua vida. Eu venço esse desamor, esse desentendimento, esse pecado, essa mágoa, essa dúvida, essa falta de fé, esse medo. Eu entro. Sinta Jesus assumindo a sua vida. Sinta Jesus fazendo com você, começando com você, uma nova história. Uma música fala muito bem disso, que todos nós somos sementes de uma nova geração. Diga comigo: eu sou semente. Ainda sou semente de uma nova geração.
Ainda sou uma sementinha pequenininha. Olha para quem está do seu lado, fala assim: oi, semente. Aqui deve ter semente de abacate, de jaca, mas tem também semente de mostarda, semente pequenininha. Diga mesmo: oi, semente. Você é semente ainda. Oi, semente. Vamos dar as mãos para as sementes que estão aqui agora. Dá a mão para ela assim. Dá a mão. Segura um na mão do outro, vamos serrar fileiras. Sabe, gente, Deus está fazendo isso aqui na Canção Nova. Deus está fazendo isso em tantos e tantos outros lugares, através de tantas pessoas. Deus está levantando uma geração nova, uma geração imensa, uma geração de jovem sarado, jovem Highlander, jovem filé, como diz o Padre Zeca. Deus está levantando uma juventude, e dessa juventude também faz parte os adultos, os idosos, os adolescentes, as crianças, os anciãos, os vovôs, as vovós. Enfim, nós somos um novo que o mundo está desejoso. Na lei do mundo existe uma lei muito interessante, que é a lei da oferta e da procura, que gera uma demanda. Hoje o mundo não está procurando Deus. Eles estão procurando alegria. Eles não sabem que a alegria, a felicidade só está em Deus. Eles estão procurando a nova era, nos gnomos, nos duendes, nas pedras, no dinheiro, no poder, na fama. Mas o mundo está a caminho de um precipício. Como a Jaqueline estava no precipício ali no banheiro da casa dela. Ela, Deus e o diabo estavam no precipício. Quando a pessoa chega no precipício, ela começa a ter uma procura de Deus, e grita como Jaqueline gritou. E aí as pessoas que têm Deus, têm para quem ofertar Deus. A oferta existe, a procura existe, e agora gera-se então uma demanda de Deus. Você quer Deus? Você quer Deus? Nós temos Deus para te dar. Então agora deixe que essa demanda de Deus do céu recaia sobre nós aqui agora. Ergue a sua cabeça, olha para cima e diz bem forte, grita: eu quero Deus na minha vida. Está fraco, para quem quer, está muito fraquinho. Olha para cima primeiro, mas não fala ainda não. No 3, você grita, mas grita com toda a sua força, porque existe esse Deus para ser dado, e você precisa desse Deus. 1,5, 2, 3. O mundo vai gritar isso um tempo, e vocês serão as primeiras pessoas, essa nova geração, a correr dar Deus para as pessoas que hoje não procuram a Deus. Seremos assim mais ou menos, preste bem atenção. Somos sementes de uma nova geração, e ninguém pode acabar com aquilo que Deus mesmo plantou. Você tem em si a força para recomeçar. Separe o bem do mal e não se entregue ao mal, que eu sei do seu lado está. Já que vocês sabem cantar, cante para quem está do seu lado, vai, força! Somos sementes de uma nova geração. Ninguém pode acabar, e ninguém pode acabar com aquilo que Deus mesmo plantou. Você tem em si a força, você tem em si a força para recomeçar. Separe o bem do mal e não se entregue ao mal, que eu sei do seu lado estar dentro de alguém é mais. Estar dentro de alguém é mais do que se possa imaginar. Dentro de você seguirei sempre a te amar. Você pode acreditar. Tente lembrar que um dia eu te comparei. Canção
inovaplay.com. Assine já!